Bom dia, pessoal. Que o Senhor Jesus venha abençoar o seu dia. Que toda a sua família seja revestida pela força do poder do Senhor Jesus em sua casa, em sua família e no seu lar. Eu vou falar hoje sobre a maldição da desobediência. Porque no dia de hoje as pessoas dizem: não, eu estou vivendo na graça. As minhas desobediências, os meus erros são colocados em Jesus. Não é bem assim não, pessoal. Não é bem assim não. A palavra de Deus inspirou o homem para escrever e deixou suas leis e deixou os seus mandamentos, foi para que nós viéssemos obedecer, cumprir eles. Cumprir. Eu sei que você pode estar dizendo aí: a lei nos condena e sempre vai nos condenar, a graça nos salva. Mas se você for olhar, a graça se torna pior do que a lei. Porque a lei diz: se eu pecar, eu tenho de consumar o pecado. E a graça diz: se eu pensar, já estou pecando. Então muitas vezes as pessoas, ela vive no cristianismo, ou crente, como muitas pessoas dizem, que eu não gosto dessa palavra, dizer crente, porque a igreja foi chamada de cristã, foi chamada de crente. Crente até o diabo é, e crê muito mais do que eu e você. Mas nós somos cristãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos cristãos. E muitos cristãos pensam que não existe mais maldição por causa da desobediência. Que eu estou em Jesus, a graça está em mim, eu posso, por exemplo, o que acontece no dia de hoje em muitas igrejas. Eu passei 6 meses na igreja ali me mostrando uma pessoa que eu não sou, que não converti. E depois eu saio para o mundo, começo a beber, me drogar, me prostituir novamente. Depois eu chego diante de um pastor e chega assim: eu estou arrependido, vim me reconciliar. Tem gente que pensa que Jesus se agrada disso e estão vivendo dessa maneira. Irmão, a convenção e o batismo é um só. Não existe dois. Não existe dois. Não existe dois. Não existe eu chegar diante do homem, pedir perdão, pedir para reconciliar, e depois passar mais 6 meses e depois voltar para o mundo de novo. Isso é descaramento, isso é vergonhice, safadeza. Isso é brincar com as coisas de Deus, porque quando eu pecava na ignorância, Deus disse que apagou meus pecados. Mas Ele diz também que depois que eu conheço, eu não olho mais para trás. Eu não largo mais do arado. E tem muita gente largando o arado, indo para trás, voltando, pegando o arado de novo, e pensando que isso não traz consequência para a família, para a vida. Isso traz. Isso traz. A palavra de Deus é bem sincera. Você não teme, não? Não teme a palavra de Deus, não? Porque se Deus não quisesse que nós obedecesse a sua palavra, Ele não tinha inspirado o homem para escrever suas leis, sua justiça. Ele não tinha inspirado. Ele deixava nós à vontade. Mas se Ele deixou, é para mostrar o que é certo, o que é errado, o que é correto, como nós devemos andar, o que nós devemos fazer para agradar a Ele. E muita gente está brincando com isso. E muitas pessoas estão na igreja brincando com isso, sendo desobediente, vivendo de sua maneira, do seu próprio jeito. Ah, não. E quando um pastor que ama as suas ovelhas exorta, ou quando um pastor que ama as suas ovelhas quer botar ela na doutrina da palavra, na obediência às leis do Senhor, ah, não é bem assim não. Esse pastor, ele é fanático, ele não, isso aí não precisa. Nós estamos no mundo moderno, a modernidade está no mundo, a gente não pode andar desse jeito. Se Jesus não quisesse que nós andássemos desse jeito, Ele não deixaria escrito, irmão. Se você não quer estar na obediência, o que você vai fazer na casa de Deus? O que você vai fazer?
nos caminhos de Deus? Por que você se batizou? O que é o batismo? O batismo é matar a velha criatura, é remissão dos pecados. Quer dizer, eu saí da... O que é pecado? Eu saí da desobediência e quando saí das águas, ser obediente à voz do Espírito Santo. O que hoje não está acontecendo nas igrejas. E vamos aqui na palavra de Deus, onde Deus diz assim em Êxodo 20, capítulo 20, versículos 5 em diante. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeia, até o seu bisneto e trisneto. Porém, sou bondoso com aquele que me ama e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de geração. Olha só o que Deus está dizendo, irmão. Primeiro, que nós não se devemos se dobrar diante de ídolo ou qualquer imagem que existe na face da terra. Os crentes, eu vou falar de cristão, não vou falar de católico, porque o católico, ele está na ignorância ainda. Porque o católico não lê a Bíblia. Porque se o católico lesse a Bíblia, ele não ia pegar uma estátua de gesso e botar dentro do seu lar para proteger. Viu? Ele não ia fazer isso. Eu não vou falar dos católicos, porque a gente tem que respeitar eles, porque a Bíblia diz que o povo sofre por faltar o quê? O conhecimento. Então, o que falta no católico, no dia que for colocado a verdade da palavra, a Bíblia for aberta e for ensinado lá, eles vão quebrar aquilo tudo e vão servir a Deus. Eu não vou falar deles porque eles fazem porque são cegos espiritualmente. Mas eu vou falar dos cristãos hoje, os cristãos que falam tanto de idolatria e até condenam os católicos. Mas o cristão hoje não se rende diante de uma imagem, mas beija o pé de uma mulher. Mas aceita a camisa de um homem, aceita a gravata de um homem. Se o homem rasgar sua camisa e dizer que o suor dele cura, eles acreditam. Então, ele está sendo idólatra. Essa pessoa está sendo idólatra. Porque o homem em cima do altar que faz isso está se colocando no lugar de Deus. Porque o homem no altar não é Deus, é um instrumento de Deus. E um instrumento, ele não tem valor nenhum. Vem cá, o bisturi abre o ser humano. O médico com bisturi abre o ser humano. O ser humano aí o médico vai lá e tira as pedras da vesícula e fecha a pessoa com a agulha, que é outro instrumento. Aí a glória vai para a agulha e para o bisturi. Ou você diz, médico, você fez um grande coisa na minha vida e salvou até a minha vida. Mas quem salvou a sua vida não foi um bisturi. Então o bisturi podia dizer, não,
Quem te abriu foi eu. Depois a agulha podia dizer, não, quem te costurou foi eu. Assim estão os homens em cima do altar. Eu e qualquer pessoa podemos botar, tendo o Espírito Santo, podemos botar a mão na cabeça de uma pessoa que está com câncer no estômago. E a gente botar a mão e aquela pessoa vomitar aquele caroço, aquela bolha de sangue, cheia de veias, como eu já vi. Só que quem fez aquilo ali não foi o instrumento, o homem. Foi o Espírito Santo usando o homem como um bisturi para arrancar o câncer. Então a glória tem de ir para Deus, não para o homem. Só que muitos homens hoje estão levando as pessoas a essa desobediência a Deus, que é a idolatria. A idolatria. E a igreja está pagando um preço alto por ser idólatra. Muitas igrejas falam dos católicos, mas ela está sendo mais idólatra do que os católicos. Idolatria. Não vou dizer a salmista, porque até o nome mudou. Cantor gospel. Antigamente, levita na igreja, muitas pessoas pensam que levita é aquele que louva. Levita é sacerdócio, que eu leio na Bíblia é sacerdócio. Salmista é aquele que faz o quê? Poemas para Deus, e o poema se torna uma canção para Deus. Então sou salmista, pessoa que canta salmos de louvor, hinos e salmos de louvor. Eles são salmistas, se tornaram cantores gospel. E as pessoas muitas vezes idolatram eles porque eles não são isso que a Bíblia diz, salmista. Eles são cantores. O mundo está dentro da igreja e nós não estamos notando. E isso vem a maldição da desobediência à palavra de Deus. A igreja está desobediente à palavra de Deus. A igreja conhece a palavra, mas não está botando ela em sua vida. Se você não coloca a palavra de Deus em sua vida, você não é um testemunho do Deus Altíssimo aqui na terra. Ou quer dizer, você não tem e não anda como Cristo andou. Então você não se torna cristão. O que foi que Paulo disse? Sejam imitadores de Cristo como eu sou. Quer dizer, o cristão tem de imitar Cristo. Não deve imitar o mundo. E a igreja está imitando o mundo. E desobedecendo a palavra de Deus, que é Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo vivo que habitou no meio de nós. Por isso que muita gente não valoriza mais a palavra de Deus. Não quer compreender. Estão envolvidos em maldição. Eu estou falando sobre maldição da desobediência. Você está dentro, a não ser que o seu pastor não te ensine a palavra. Aí você não tem culpa de nada. Se você vai para a igreja e a igreja é só grito, pulo, rodopio e não tem ensinamento bíblico, aí você não tem culpa. Você continua cego e ignorante. E assim mesmo você tem uma culpa, porque você está dentro da igreja e não busca estudar a Bíblia. Quer dizer que se você só vai estudar o Evangelho, só vai examinar as Escrituras se o homem te mandar, não. O próprio Deus disse a Josué: examina as Escrituras de dia e de noite, para que em tua vida vá tudo bem. E em tudo que tu fizeres, prosperarei. E muita gente não... só abre a Bíblia se alguém mandar. O pastor diz: abra a sua Bíblia aí. Aí muitas vezes só lê um versículo. Como eu só li esse versículo aqui, de Êxodo 20, do 5 ao 6, leu. Aí dá uma explicação de 2 minutos, 3 minutos, amém, glória a Deus, vão para casa. Mas o culto todo foi de: eis que eu estou vendo isso, sem estar vendo nada. Eis que eu olho para você e mostro isso, sem estar vendo nada. Só mentira e engano dentro das igrejas. A revelação verdadeira não está sendo dita. Que a maior revelação de um culto é a palavra.
A palavra revela, porque a palavra é a boca de Deus falando para nós dos nossos erros, das nossas iniquidades e como nós devemos viver e andar. E isso não está sendo dito. Então a igreja está na maldição da desobediência. Nos dias de hoje está vivendo na desobediência e está indo maldição para a vida delas. Em Levítico, irmão, diz o seguinte. Levítico 26. Levítico 26. Amém? Levítico 26. Levítico 26, 42. Está aqui. 26, 42. Diz o seguinte. Então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó, e com Isaac, e com Abraão. E com Abraão, com Isaac, com Jacó, aliás, com Isaac, com Jacó e com Abraão. E com Abraão. Lembrarei também da terra prometida. Da terra prometida. Quer dizer, Deus fez uma aliança. Que é a aliança de obediência. Ele prometeu. O povo de Israel foi desobediente. Passou 400 anos sendo escravo do diabo. Pela desobediência. A maldição caiu sobre eles. É igual o dia de hoje, irmão. Só que hoje nós não vamos entrar numa terra prometida terrena, não. Quem tiver na desobediência ao Evangelho, vai perder a eternidade, a nova Jerusalém, e vai para o inferno, lugar de maldição, que não foi preparada para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente hoje as pessoas não estão buscando a obediência a Deus. E nas igrejas não estão sendo ensinados a obedecer. Obediência. E as pessoas pensam que pode viver na desobediência e não vem consequências sobre sua vida. Não vem maldição. Vem, pessoal. Vem maldição. Em Levítico 26, 39. 39. Os que ficarem vivos naquela terra serão finalmente destruídos pelo seu próprio pecado e pelo o pecado dos seus antepassados. Quer dizer, a igreja vem errando, mas nós, se não voltarmos à obediência, nós vamos pagar o preço. O preço. Porque Jesus está às portas. E quem não tiver dentro da obediência vai receber a maldição eterna, que é o inferno. Eu posso falar de maldição de doença. Tem. Maldição de sofrimento em vida financeira. Tem. Pela desobediência. E quantos estão passando agora? Estão passando por esse momento, por não querer obedecer a palavra, não obedecer a doutrina da palavra. Não estou falando doutrina de homem, eu estou falando doutrina da palavra. As pessoas vão ser desobedientes e a maldição vai vir. Em Deuteronômio, pessoal, Deuteronômio 28, diz o seguinte, pessoal. Deuteronômio 28 diz o seguinte. Deuteronômio 28, do 45 em diante, diz o seguinte, olha o que diz. Moisés disse ao povo: todas essas maldições caíram sobre vocês, e os perseguirão até os destruírem completamente,
pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a vocês. Ah, essa palavra está no Antigo Testamento. Irmão, essa palavra está na graça também. Jesus não veio anular essa palavra. Jesus veio viver ela em sua própria vida para nos salvar. Viu? Para nos salvar. E ele diz mais, no 46, essas desgraças serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. O Senhor lhe dará tudo o que é bom, mas se você não servir como ele não se virem com alegria e gratidão. Quer dizer, você serve a Deus com alegria ou com gratidão? Não, eu sirvo a Deus porque eu quero algo dele. Eu sirvo a Deus porque eu estou atrás de mudar a minha vida. Então você não vai obedecê-lo porque você está servindo a Deus interessado em algo que ele possa dar em sua vida. Eu sirvo a Deus com alegria e gratidão. Agora eu vou entrar na graça. Na graça. Eu sirvo a Deus com alegria e gratidão, quando eu obedeço e a graça dele me basta. A graça dele me basta. Ele deixou, olha agora. Olha agora que você tem de viver essa palavra. Quando Jesus disse assim: não se preocupeis nem com o que comer, nem com o que vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Em sua vida. Hein? Quer dizer, nós temos de obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? Nós estamos buscando o reino dele. O que é obedecer a Deus? Examinar as escrituras e ver qual é a justiça dele. E buscar a justiça dele para a nossa vida. Nossa vida. Tem pessoas, irmão, que estão dentro da igreja. Eu não falo, quando eu prego aqui, irmão, eu não estou falando para pessoas. E se você nunca leu, também pode ser para você, porque é um aprendizado para todos nós, até para mim. Mas eu não estou pregando para as pessoas que não têm o conhecimento, não. Eu estou falando para as pessoas dentro da igreja, irmão. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem fazendo coisas erradas, desobedecendo. Deus falou no seu evangelho que aquilo é abominável, que aquilo é contrário à vontade dele. E a pessoa diz: não, não é bem assim não, porque meus pecados estão em Jesus. Se estão em Jesus, eu estou na graça. E a graça me protege do meu pecado. Quer dizer, a graça veio para que eu continuasse pecando? Não. A graça veio anular a lei. Porque não existe homem no mundo que obedeça a lei por completo. E se eu falho num dos mandamentos, toda a lei me condena. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos de viver na obediência à palavra. Na obediência à palavra. Porque senão isso acarreta maldição sobre a nossa vida. Nossa vida. Se você é um cristão e conhece e vê que aquilo que Deus fala, você tem um conhecimento que é pecado. Que é pecado? Tudo aquilo que Deus falou que é contrário à vontade dele, nós fazemos. Tudo. Então, se eu desobedeço a lei, eu estou caminhando para o caminho da maldição em minha vida. Maldição. Maldição. E vem em consequência.
toda desobediência traz consequência. Ó, se nós desobedecemos nosso pai terreno, pai e mãe terreno, vem consequência? Você pode notar. Quantas vezes você, quando era novo, desobedeceu seu pai? E foi na desobediência aconteceu algo na sua vida. Imagine, se nós desobedecendo nosso pai terreno, acontece coisas na nossa vida. Imagine nós desobedecendo a Deus. Então, a obediência nos traz o quê? A obediência nos traz a bênção, traz a bem-aventurança. Nós nos tornamos bem-aventurados. Não importa o lugar que você for, se você se esforça para agradar a Deus e honrar o nome dEle, e serve a Ele com alegria no coração, não por uma obrigação, por amá-lo, você vai ser bem-aventurado no campo, na cidade, aonde você for. Mas se você é desobediente a Ele, porque só leva a desobediência a um cristão quando ele está servindo a Deus por interesse, ou não por amá-lo. Quem ama a Deus obedece e se esforça. Não é que você é perfeito, você se esforça para agradar a Deus, para que Deus venha ver que você, por mais que você seja errado, você quer estar junto dele, você quer andar com ele. Pronto, você é como Davi. Você tem de se tornar o coração segundo o coração de Deus. Como é que Deus chama Davi de segundo o seu coração, se Davi foi homicida? Se Davi se prostituiu? Se Davi errou quando fez o censo, quando Deus disse que não fosse fazer e trouxe por causa desse erro? Leia lá na Bíblia a consequência desse erro que ele fez, que trouxe sobre Israel, matou não sei quantas pessoas. Então toda desobediência nós traz maldição, irmão. Isso é bíblico. Nós somos amaldiçoados quando nós conhecemos. O pecado da ignorância, Deus perdoa. Mas o pecado do conhecimento, Ele não perdoa, não. Viu? Ele permite que a consequência daquele pecado venha sobre nós. E muitas vezes Ele faz nós pagarmos aqui para que nós continue andando com Ele, para não ter a dívida, para não chegar lá. Nós não podemos chegar diante dele com dívida. Nós vamos pagar aqui. Pagar. Então, a desobediência, irmão, é uma das maldições que está dentro da igreja. Maldição que está dentro da igreja. A gente vê muita desobediência, irmão. Desobediência simples. Desobediência simples. Cristão, olha, quer ver uma coisa que envergonha a Deus? Você, como cristão, você dá a sua palavra e não cumpre. É melhor que você não dê. Você dá a sua palavra para uma pessoa e não cumpre. Você faz um negócio e engana. Tem cristão, muito cristão, que se diz ser cristão, porque o cristão não faz isso. Que vive assim. Que vive de engano, de fraude, prostituição. Prostituição. Vive enganando. Aí pensa assim, não devo obedecer, eu me reconcilio com Cristo. Irmão, não existe isso não. Não existe isso não. Não existe. Não existe. Veja se Pedro voltou a errar. Veja se Paulo voltou a errar. Tinha seus pecados? Tinha. Porque todo dia eu tiro algo de mim que é contrário à vontade de Deus. Nós vamos nos limpando e nos purificando. Mas aquilo que eu aprendi que é errado,
eu não devo praticar mais. Jesus chegou diante da mulher adúltera, ela estava, todo mundo condenando ela, porque ela tinha desobedecido um dos mandamentos: não adulterais. E ela era adúltera. Mas as pessoas que estavam acusando ela tinham pecado. Então Jesus olhou para as pessoas e disseram: e aí, o que é que o Senhor diz? Ele disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Mas quando aquela mulher se levantou e olhou para dentro dos olhos de Jesus, o que foi que Jesus disse a ela? Vá, minha filha, eu te perdoei. Pronto, foi isso? Minha filha, eu te perdoei, você pode continuar aí onde você está, porque o meu perdão está em você, e pronto, eles não vão fazer mais nada, continue aí na prostituição. Foi isso que ele disse? Ele disse assim: vá, mas não peque mais. Que pecado? Pecado da prostituição. Jesus quer dizer: eu não te condenei, eu te perdoei, mas você tem de largar o pecado, porque eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Foi isso que Jesus quis dizer com essa pequena palavra para ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus é um dos maiores mestres, um dos maiores ensinadores, e é uma pessoa que tinha uma sabedoria tão grande que ensinava perguntando, não ensinava respondendo. A pessoa fazia uma pergunta a ele nunca respondia uma pergunta com a resposta, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Tamanha era a sabedoria de Deus, de Jesus aqui na terra. Sabedoria de Deus em Jesus aqui na terra. Então nós vemos, irmão, que nos dias de hoje, a igreja de hoje, as pessoas que estão se dizendo ser cristão, muitos até reconhecem e dizem: eu sou crente. Porque, como eu disse, Satanás é crente. Crente é todo aquele que crê. E não tem nem eu, nem você, nem ninguém no mundo que conheça mais Deus do que o próprio diabo, que esteve no céu e foi lançado sobre a terra. Ele esteve do lado de Deus. Então ele crê. Mas eu faço uma pergunta: Satanás é crente, mas Satanás obedece? Satanás é crente, mas ele obedece a Deus? A mesma coisa é os crentes de hoje. Tem um conhecimento de Deus através da palavra, mas não obedece. E olha que Satanás sabe o poder de Deus. Você muitas vezes até continua por pensar que essa palavra não tem uma vida dentro dela. Quando eu abro a palavra de Deus, ela me dá vida. A palavra de Deus, ela me leva para o passado, para o presente e para o futuro. Eu amo a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que eu estou no presente aqui, eu vou para o passado. Deus me leva, ou vamos dizer assim, me translaga para o passado. Depois para o futuro. Quando eu leio uma profecia que eu leio hoje, e daqui a um ano ela começa a aparecer, profecia da palavra, que eu leio e eu vejo, ele foi escrita há milhares de anos atrás e está acontecendo hoje. Então Deus me revela o futuro. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, irmão. A Bíblia não é para ser aberta de qualquer maneira, de qualquer jeito. Andar com ela debaixo do sovaco, enchendo ela de mau cheiro, para dizer que eu sou um crente.
abrindo ela e falando bonito no meio do povo, mas a sua vida não mostra o que está dentro dela. Então você está sendo amaldiçoado, irmão. Me desculpe dizer. Você está sendo amaldiçoado. Porque você está andando no caminho dos desobedientes. Da desobediência a Deus. A Deus. E assim tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas. É como eu disse, Davi era segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi não era perfeito. Mas quando Deus mostrava através do profeta, porque Davi não tinha Bíblia, não existia Bíblia naquele tempo. Mas Deus mandava um profeta e mostrava o erro dele, ele reconhecia e não praticava mais. E ainda aceitava o que Deus disse. Aceitava, e Davi o viu com seus próprios olhos, que quando a gente desobedece a Deus, e o pecado tem as consequências em nossa vida. Vem o pecado, e o pecado traz suas consequências. Quantas consequências Davi de maldição. A pior maldição que Davi passou em sua vida foi ver os seus filhos sendo destruídos por eles mesmos, e sua casa ser destruída por ela mesma. E isso acontece no dia de hoje. Só que muita gente, por não ter o discernimento espiritual, continua na desobediência. E olha, se Davi, ou eu e você, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que nós erramos, vem consequência, imagine se você está dentro do erro e não quer reconhecer. A tragédia vai ser maior. A maldição vai crescendo dia a dia. Então, irmão, preste atenção. Vamos viver o Evangelho. Vamos saber que existe maldição, porque o crente pensa que não. Ele é blindado. Aceitei Jesus, sou blindado. Aceitei Jesus, pronto, não preciso mais fazer nada. Ninguém toca no ungido de Deus. Toca não? Ninguém toca no ungido de Deus, não? Toca. Toca pela sua desobediência e toca até na obediência, quando Deus permite. Toca na desobediência, porque a desobediência escancara uma porta para que Satanás entre em nossa vida, porque Deus não vai me obrigar a obedecer a palavra dele. Eu tenho de obedecer, não por medo, nem por uma obrigação. Mas se eu não obedeço, eu escancaro uma porta dentro da igreja, minha vida está um inferno. Por minha desobediência. E toca em mim ou em você na obediência. Para provar para Satanás que nós não estamos obedecendo a ele por interesse. Porque Jó foi tocado pelo diabo, o diabo tocou na vida de Jó, para provar para Deus não, Deus não, aliás, me desculpa, para Jó provar para o diabo que não servia a Deus pelo que Deus dava a ele, mas servia a Deus por temê-lo e por amá-lo. Então a mesma coisa pode acontecer comigo e com você. Nós estamos na igreja. E muitas vezes você pergunta, eu já me perguntei muitas vezes, Deus, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou aqui, eu estou lendo, estou botando em prática na minha vida. Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Por que está acontecendo? Porque o inimigo ainda está aqui, tocando, muitas vezes na nossa finança, muitas vezes na nossa saúde, muitas vezes é porque tem igreja aí que diz que o crente não fica doente, não. Não sente nem resfriado. Se tiver resfriado é o demônio. Então, eu digo assim, aí eu começo a falar com Deus, aí eu me lembro de Jó.
Aí eu digo, Deus está permitindo isso em minha vida para eu provar, não para Deus, que Deus conhece o nosso coração. Nós não precisamos provar nada para Deus. Porque Ele sonda o nosso coração. A palavra está saindo da minha boca agora, Ele já sabia o que eu ia dizer. Então, tem muita gente que diz, nós temos de provar, nós temos de ser aprovado por Deus. O que é aprovado? É Deus colocar algo e nós mostrarmos que amamos a Ele. Viu? Então, eu tenho de provar é para o meu inimigo que eu não estou servindo a Deus pelaquilo que eu posso receber dele. Mas estou servindo a Ele porque eu o amo. O amo. Estou servindo a Ele porque Ele é o Deus da minha vida. Eu estou servindo a Ele com alegria. Porque devo honrar, não é porque eu tenho medo dele não. Eu honro a Ele porque eu amo. Eu sirvo a Ele porque, com alegria porque eu amo. Se Ele me der hoje um copo d'água, graças eu dou a Deus por Ele ter derramado essa graça sobre mim. Se Ele me der 10 bilhões, graça eu dou a Deus por Ele ter me dado 10 bilhões. Abençoado minha vida e através do meu esforço eu ter conquistado os 10 bilhões. Não é cair do céu na minha casa não, como muita gente pensa. É eu ter trabalhado, derramado meu suor, conquistado com integridade, justiça, moral, sem fraude. Aí Deus me deu isso aí. Aí eu dou graças a Ele porque Ele me deu. Também se eu me esforçar e Ele me der só um pão com ovo, graças eu te dou. E se Ele não me der nada, graças eu dou a Ele. Porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele derrama em minha vida. Eu sirvo a Ele porque eu reconheço que Ele é o Deus da minha vida. E eu amo Ele acima de qualquer coisa nesse mundo que possa acontecer comigo ou até a minha própria vida. Então, quando você faz isso, você o obedece. Mas hoje a igreja está tão desobediente que não vive dessa maneira. A desobediência está trazendo maldição para a vida de muitas pessoas. Nós vemos. Eu vejo, irmão. Eu cuido de vidas. Eu ensino aqui. Eu cuido de vidas. E muitas vezes eles estão tão rebeldes para com Deus que Deus diz, sabe é aquele que aceita a minha exortação. E o pastor vai exortar na palavra e eles não aceitam. Não aceitam. E muitos até abandonam a congregação por não aceitar. Outros ficam dentro da congregação, mas ficam tecendo contenda e desunião para prejudicar a imagem do pastor. Isso acontece comigo, muitas vezes já aconteceu. Só que quando nós estamos na palavra, pastor Hernandes Dias Lopes pregando sobre pastor para pastor, eu vi essa pregação e ele disse assim, que o pastor tem de olhar para ele. O pastor tem de olhar para ele. Eu tenho de olhar para mim. Porque é eu que estou em cima do altar. Então, se eu estou em cima do altar, o exemplo tem de começar por mim. Pela pessoa do pastor. E eu tenho de zelar. Zelar pela minha vida. Por mim. Eu tenho de cuidar de mim. Sei que sou falho. Sei que não sou perfeito. Sei que eu posso irar. Que o próprio Jesus irou. E nesses momentos, nós temos de olhar e vigiar a nossa vida. Porque nós estamos em cima do altar. E muitas vezes,
membros apontam a falha dos pastores, porque é homem. Mas muitos pensam que os pastores estão em cima do altar como o semideus ou Deus. Viu? Aí vem, você... Não, irmão. Sabemos que nós estamos errados, mas vamos nos consertar. Quando eu vou exortar uma pessoa, eu não exorto com palavras minhas. Eu abro a Bíblia, dobro o joelho no chão, falo com Deus e vou naquela palavra onde está mostrando. Deus, me mostra com a tua palavra o erro dessa pessoa. Porque aí eu vou mostrar dentro da palavra. Então a verdade não vai estar em mim, que sou cheio de falha. A verdade vai estar na palavra, que ela é fiel, justa e verdadeira. Então a exortação não está saindo do meu coração, saindo da palavra de Deus. E muitas pessoas não aceitam. Não aceitam. E vivem na desobediência, não a exortação do homem. Porque se o seu pastor te exorta na palavra, não é a palavra dele, é a palavra de Deus que está te exortando. E se você é sábio, aceitaria e se consertaria dos seus erros e das suas iniquidades e buscaria se transformar. Se transformar. Mas nós precisamos nos mudar, irmão. Porque se nós continuarmos lendo e não vivendo, nós vamos estar em meio a maldições em nossa vida. Em Tiago, Tiago 3:6 diz o seguinte: uma coisa que destrói nós e nos leva a nós a maldição, sabe o que é? Você tem um membro tão pequeno no seu organismo, mas ele é destruidor. E a própria Bíblia diz isso. A língua. Da nossa boca sai bênção e ao mesmo tempo sai maldição. Olha o que a palavra de Deus diz. E se tem uma disciplina que nós devemos buscar, é disciplinar a nossa boca. Diz assim, ó. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha mal em todos os nossos ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros e os animais que se arrastam pelo chão, os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é mais cheia de veneno mortal e ninguém pode controlá-la. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Quer dizer, a língua, ela é sagaz. A língua destrói. E muitas vezes, com a palavra que você diz, vocês estão com palavras sendo desobedientes a Deus.
Palavras. Palavras que você diz. Você diz para Deus muitas vezes com palavras: se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou te abandonar. Se o Senhor não vier para mim aqui, eu não vou mais para a sua casa. Eu não vou mais te adorar. Isso, você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo a Deus. Desobedecendo. Porque Deus não criou você como Senhor. Você é uma criatura nascida de homem e de mulher. Depois se torna servo. Servo já está dizendo, servir a Deus. Depois você se torna filho. Mas nunca você vai se tornar Deus. E tem pessoas que falam com Deus como se ela fosse Deus e Deus que precisasse. Teve de se dobrar diante dela. Então isso é uma maldição que você está trazendo para a sua vida. Para a sua vida. Você está trazendo maldição para a sua vida. Sua vida. Sua vida será destruída pela sua própria palavra. A desobediência e o pecado, irmão, é triste. A desobediência é pecado. E pecado é transgressão. E toda transgressão tem de pagar. Nós vamos pagar pelas transgressões dos nossos erros. Às vezes nós pagamos aqui, é melhor pagar aqui, eu acho. Reconhecer, como Davi reconhecia e aceitava a chibata nas costas. Porque se você for pagar na eternidade, já está dizendo, eternidade. Você vai estar dentro do inferno e não tem mais. Por você não ter reconhecido aqui e aceitado Deus lhe exortar. Deus querer transformar a sua vida. Tem muitas pessoas, irmão. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim. Tem muitas. Aliás, todas. Muitas vezes eu e você também, nós. Deus fala no nosso coração, não, eu vou fazer, e nós fazemos. Nós somos perfeitos. Mas é como Davi. Nós temos de ser como Davi. Erramos. Mas, ó Deus, eu reconheço meus erros, fui fraco. E o Senhor me perdoe, mas eu não vou fazer mais isso não. Aí Deus disse, tá bom. Eu amo você que é pecador, abomino o pecado, mas você errou. E se você errou, você vai ter de pagar. Como Deus dizia a Davi. Você vai pagar. Você vai pagar o preço. Tá certo? Você tem de reconhecer e aceitar, como Davi aceitava. Tudo que Davi passou em sua vida, pela desobediência a Deus, ele aceitou. Ele aceitou. Hoje, o que está errado na igreja é nós não temos a visão como eu tinha de Davi. Aí nós continuamos no mesmo erro. E é maldição por cima de maldição. Maldição por cima de maldição na vida do cristão. E a vida dele defiando, caminhando para o inferno, porque ele não quer se transformar. Ele não quer mudar. Então, a maldição da desobediência existe. Se você não crê, continue na desobediência. Deus falando na palavra e você continuando naquele erro que Deus lhe mostrou na palavra que você não deve fazer. Pensando que meu pecado está colocado em Jesus. Tá, irmão? Para aqueles que nele crê. Quem crê, obedece.
Não é para aqueles que não crê, não. Então, irmão, é uma coisa que eu aconselho à igreja. A igreja. Nós vemos que a humanidade está se cumprindo a palavra de Deus na humanidade. E a humanidade não abrir os olhos para alguns ser salvos, ou todos podiam ser salvos. Mas por que a humanidade toda não vai ser salva? Porque ela está caminhando na desobediência à palavra. E vai receber a maldição eterna, que é o inferno em sua vida, para sempre. E muitas pessoas não estão abrindo os olhos para isso. O ímpio, eu até reconheço que ele erra aqui, aí daqui a 2 dias continua no mesmo erro. Mas o cristão que tem o conhecimento da palavra, continua errando. Ó, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pecou. Mas quando o galo cantou, veio o arrependimento. Aí por ele ter se arrependido, ele não morreu. Continuou. Aí começou a obedecer a Cristo, recebeu o Espírito Santo. E na morte dele, engraçado, você vê, ó como Deus é, ó. Você vê, ó, Pedro negou Cristo para não ir para a cruz como Cristo, que ele disse que ia. Não, Senhor, se for, eu vou junto com o Senhor. Jesus olhou: Pedro, ainda hoje olha como Deus sabe, antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe que tá o que o nosso coração não vai obedecer aquilo. Ele disse: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Vai dizer que nem me conhece. E foi o que aconteceu. Mas vamos analisar. Pedro negou Cristo para não ir para a cruz com Cristo. Mas como foi que Pedro morreu? Como foi que Pedro morreu? Você sabe como ele morreu? Crucificado. Mas olha as palavras dele. Olha como ele reconheceu. Olha como ele reconheceu. Eu vim até a cruz como o meu Senhor, mas eu não sou digno dele porque eu neguei nele no passado. Então me crucifique de cabeça para baixo. Me bote de cabeça para baixo. Porque eu era para ter ido com ele naquele dia. Eu estou indo hoje. E ele me trouxe aqui para eu ser morto igual a ele. Mas eu não sou digno de ser morto como ele. Então me bote de cabeça para baixo. Porque eu o neguei. Consequência da desobediência. Consequência do pecado. Então, irmão, nós precisamos aprender a obedecer. Não adianta nós estar no mundo conhecendo o Evangelho e não vivendo ele. Porque Deus não botou ele aqui no mundo. Deus não deixou ele no mundo. Não foi para que nós não viéssemos viver. Viesse ler ele. Eu leio ele, chego lá e jogo na estante. Tem gente que diz assim: eu vou fazer o devocional na minha casa. Aí lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê. Mas não vive. Adiantou esse devocional? A maldição continua na casa. Porque para a maldição sair da casa, é como eu disse, ele tem que ser como Davi. Reconhecer seus erros e aceitar o que Deus coloca para que venha consertar a sua vida. E não aceito. Então, pessoal, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Que vocês não venham botar no coração
a maldição da desobediência. Não venha colocar na sua vida a maldição da desobediência, porque é melhor que não conheça, porque você conhecer o que Deus quer para a sua vida e não praticá-lo, o pecado se torna grave. O pecado da ignorância é perdoado. Tem pecado em minha vida que ainda vai ser perdoado e pode ser perdoado, porque eu ainda posso estar errando, porque eu estudo a Bíblia e eu penso que o que eu estou fazendo está certo, mas no dia que a Bíblia me mostrar, eu tenho que parar de fazer, porque eu estava pecando na ignorância, mas agora Deus me revelou para mim, na sua palavra, que aquilo é errado. Então eu tenho de parar de praticar esse erro, porque agora não vai ser mais na ignorância. Eu sei que desagrada a Deus e eu vou continuar fazendo. Então não está sendo na inocência. Então esse pecado vai começar a trazer consequências graves para a minha vida. Então você tem que ter consciência disso. Amém? Que Jesus abençoe seu dia, seu lar, sua casa, seu trabalho. Que Deus venha suprir com suas necessidades do dia de hoje, e a graça de Deus venha alcançar todos nós. E que Jesus venha te dar força para tu ir para o templo, agradecer. Não vá para o templo hoje pedir alguma coisa, nem dia nenhum. Todo dia quando você for para a casa de Deus, que se chama casa de adoração, você vá para agradecer pelo dia que Ele te deu. Se você fizer isso, você vai ver que sua vida todo dia vai se transformar e vai ser todo dia abundância por cima de abundância. Quer dizer, você vai todo dia se tornar um bem-aventurado. E a Bíblia diz que para o bem-aventurado, ele não precisa correr atrás das bênçãos de Deus. É as bênçãos de Deus que alcançam o bem-aventurado. Mas por quê? Porque o bem-aventurado, ele não vai para a casa de Deus pedir. Ele vai todo dia agradecer. Chega na casa de Deus, dobra o joelho e só fale de agradecimento. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pelo dia que Ele te deu. Aí você vai ser bastante abençoado. Mas se você chegar lá, eu vim atrás de um emprego, eu vim atrás de uma casa, eu vim atrás de dinheiro, eu vim atrás disso, eu vim atrás daquilo, é só pedindo. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus, porque todo dia Ele me dá na medida certa. E eu vou agradecendo e Ele vai aumentando a medida, porque eu estou agradecendo em vez de cobrar. Aprendeu? Em nome de Jesus, então que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, abundantemente nos dias de hoje. E agradeça a Ele, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Glória a Deus.